Questão 77. Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius. Agora, que buffet rebuscado, né? Você sabe exatamente até a temperatura da água. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água a 25 graus Celsius, determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 graus Celsius necessário para obter a água a temperatura de 10 graus Celsius. Considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado. E aí ele te dá os dados da densidade da água, calor específico da água, calor de fusão do gelo, calor específico do gelo. Então, a ideia vai ser o seguinte: eu tenho que trazer 30 litros de água de 25 graus Celsius, né, até 10 graus Celsius. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou dar calor ou receber calor desse cara? Na verdade, eu vou tirar calor desse cara, eu vou refrigerar esse cara, vou roubar calor dele através do calor sensível, porque tem variação de temperatura, tá? Então a gente tá trazendo aqui a água a 10 graus Celsius, temos 30 litros de água, porque a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, né? Ou você pode fazer justamente esse paralelo, como 1 metro cúbico são 10 ao cubo litros, enfim, você consegue estabelecer essa relação de 30 litros, são 30 quilogramas de água, ok? E isso tudo está a 25 graus Celsius. Qual vai ser a energia necessária que eu preciso tirar desse sistema para ele chegar a água a 10 graus Celsius, esses 30 quilogramas? Você vai ter que aplicar aquela formulinha do Mr. Cat, né? MC delta tesão, tá? Tá aqui, calor sensível é MC delta tesão. A massa que eu tenho de água total vai ser 3.000 gramas. Esse calor específico da água vai ser 1 caloria por grama grau Celsius, por isso eu trouxe esse cara para 3.000 gramas, vezes a variação da temperatura. Se eu estou indo de 25 para 10, é final menos inicial, variação 10 menos 25 dá menos 15. Fazendo essa continha rapidinho, eu tenho menos 45.000 calorias, tá? Então eu tenho que roubar 45.000 calorias desse sistema para que a água, os 30 litros de água se transformem de 25 graus Celsius em 30 litros de água a 10 graus Celsius. Show de bola? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou entupir de gelo, né? Só que eu vou botar tanto gelo necessário para que ao derreter o gelo e esse gelo derretido virando água, aquecer essa água, tá? Essa água que era gelo antes, eu case exatamente o derretimento de gelo mais o aquecimento dessa água que era gelo e a água que está sendo resfriada, os dois vão chegar no equilíbrio exatamente a 10 graus Celsius, tá? Então eu vou ter justamente uma parcela de calor latente, tá? Desse gelo, que é o derretimento, e calor sensível desse gelo que virou água, que é justamente o aquecimento. Então o calor recebido pelo gelo, ou seja, roubado da água, vai ser o calor de fusão dele mais o calor sensível. O calor de fusão está trocado aqui, o calor de fusão é M do gelo, massa do gelo, vezes o latente de fusão, que é justamente o calor latente para derreter o gelo, e o calor sensível desse gelo que virou água vai ser a massa do gelo também, ok? Vai ser a massa do gelo porque eu derreti o gelo, no entanto a massa se mantém, tá? Esse gelo se transformou em água, mas ele continua tendo a mesma massa inicial. Vezes o calor específico da água, porque agora esse gelo virou água, depois de derreter esse gelo vira água, vezes a variação de temperatura desse cara, que ele vai de 0 graus Celsius, logo depois que ele derrete ele está a 0 graus Celsius, então ele vai de 0 graus Celsius até 10 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio desse sistema. Então eu vou ter lá a massa do gelo, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 10, que é a variação de temperatura do gelo que virou água, mais 80, que é o latente de fusão do gelo, tá? Botei a massa de gelo em evidência porque é justamente o que eu quero descobrir. Então isso aqui vai dar massa de gelo vezes 10 mais 80, 90. Esse carinha aqui é a energia total que o gelo vai absorver da água para trazer água a 10 graus Celsius. Então eu posso falar que aqueles 45.000, ou seja, esses 45.000 calorias perdidos da água vão ser absorvidos pelo gelo. Ou seja, em módulo, os 45.000 tem que ser igual a mg vezes 90. Fazendo essa equaçãozinha simples, a gente tem que a massa do gelo vai ser igual a 5.000 gramas, que é igual a 5 quilogramas, resposta à letra D. Fechou?